Neste vídeo, faremos um breve passeio pela cidade de Potsdam, acompanhado por alguns acontecimentos marcantes da sua história. Potsdam é uma cidade da região nordeste da Alemanha. É a capital do estado de Brandemburgo e fica localizada a apenas 34,9 quilômetros de Berlim, capital da Alemanha. Assim, Potsdam faz parte da região metropolitana de Berlim. Essa é a igreja de São Nicolau, uma igreja diferente. Na época de Frederico Grande, ela pegou fogo, e no século XIX fizeram essa igreja à esquerda. Um pouquinho da Itália, a Catedral de São Pedro. Em seguida está o Átila segurando a terra, nesse prédio que funcionou a prefeitura. Esse outro prédio, de cor salmão, funciona a Assembleia Legislativa do Estado de Brandemburgo. Aqui eram os estábulos da família real. Hoje é o Museu de Cinema de Potsdam. Essas construções a seguir foram reconstruídas recentemente. A seguir vamos cruzar o rio Havel. Vamos ver a seguir o encontro da Cidade Clara com a Cidade Vermelha. Aqui é o bairro holandês. Verifica-se as construções em tons de vermelho. As casas foram feitas no estilo da Holanda, construídas na época do rei soldado, em que buscava promover a vinda de holandeses para se estabelecerem na cidade. Não vieram muitos holandeses, mas vieram muitos suíços e franceses. Potsdam tem universidades com uma tradição muito forte em centros de pesquisa e uma cidade cinematográfica. Potsdam fica a apenas 113 quilômetros da fronteira com a Polônia. A região de Potsdam é composta por lagos, florestas e ainda tem as presenças do rio Havel. Com isso, 3/4 da sua superfície é coberta por área verde. A altitude da cidade varia de 29 a 114 metros acima do nível do mar. Estamos nos dirigindo para o Palácio Cecilienhof. Cecília foi a última princesa da família real. O Império Alemão teve 3 imperadores: Guilherme I, Frederico III, que governou por apenas 99 dias, e Guilherme II, sendo esse o último o que fez a guerra e no final terminou no exílio. Tempos depois veio a Segunda Guerra Mundial e, com o seu término, os vencedores do confronto, Estados Unidos, Reino Unido e a União Soviética, precisavam se reunir para definir os rumos do pós-guerra. Era preciso encontrar um local para a realização desse encontro histórico. Como a cidade de Berlim ficou completamente em ruínas, a alternativa foi procurar espaços em cidades vizinhas. Potsdam era uma dessas cidades. Embora também tenha sido muito castigada pela guerra, teve construções que escaparam dos bombardeios, entre estes o Palácio Cecilienhof. Assim, esse foi o local escolhido para realizar o que ficou conhecido como a Conferência de Potsdam, protagonizada pelos vencedores da guerra. Então, os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, liderados respectivamente por Truman, Churchill e Stalin, decidiram o futuro da Alemanha e, de uma maneira geral, da Europa.
Os resultados desse encontro foram o Acordo de Potsdam e a Declaração de Potsdam. O Acordo de Potsdam se referia à Alemanha e à Europa como um todo, e a Declaração de Potsdam se referia ao Japão. Quanto à Alemanha e à Europa como um todo, era preciso tratar questões de como ficariam as fronteiras, como seria a ocupação e a reconstrução do que havia sido destruído, a desmilitarização dos países derrotados, as reparações e acusações de criminosos de guerra, e tudo isso ficou definido no que ficou conhecido como o Acordo de Potsdam. A Declaração de Potsdam foi uma proclamação que definiu os termos para a rendição japonesa, enumerados em 13 tópicos, e finalizava determinando que o governo do Japão ficaria subordinado hierarquicamente ao comandante supremo das forças aliadas. Ou seja, qualquer decisão que precisasse ser tomada teria que passar pelo crivo do comandante supremo das forças aliadas, que é quem efetivamente tomaria a decisão. Foi, portanto, uma exigência incondicional a rendição da máquina de guerra japonesa. Foi um ultimato à rendição do Japão, ou, do contrário, a destruição seria consequência imediata. Para isso, o governo dos Estados Unidos tinha uma importante carta na manga, mas não adiantou o que seria. Era a bomba atômica, que terminou sendo lançada nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Quanto à nova delimitação das fronteiras na Europa, a Alemanha perdeu parte do seu território para a Polônia e a União Soviética. O mesmo aconteceu com outros países derrotados, tais como a Áustria e a Hungria. Com o fim da guerra e o surgimento de graves ameaças à paz, assim como a poderosa e letal arma de guerra, a bomba atômica, surgiu um outro tipo de confronto, a Guerra Fria. Foi a divisão do mundo em duas ideologias. De um lado, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos e Reino Unido, e do outro, o comunismo, liderado pela União Soviética. O epicentro dessa guerra estava localizado na Alemanha, e a cidade de Potsdam foi palco de troca de espiões envolvendo Estados Unidos e a União Soviética. Esse cenário foi na entrada da cidade de Potsdam, na ponte Glienicke, que interligava a então Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Essa ponte ficou popularmente conhecida como Ponte dos Espiões, através do filme de mesmo nome, em uma coprodução americana e alemã. A trama desse filme foi baseada em uma história verídica. Abatido por um míssil terra-ar soviético, o americano Francis Powers foi capturado pela KGB, condenado e preso. Por outro lado, o espião russo Rudolf Abel foi condenado por espionagem e preso pelos norte-americanos. Assim, a CIA contratou o advogado James Donovan, oficial da Marinha dos Estados Unidos, para conseguir a permuta dos espiões, mas sem envolver os governos dos dois países. A parada não seria fácil, porque James Donovan não tinha experiência e os trabalhos foram iniciados em defender Rudolph, para depois tentar a troca por Francis. James Donovan obteve sucesso e a troca dos espiões foi realizada na ponte Glienicke. Pelo Acordo de Potsdam, a cidade ficou fazendo parte da Alemanha Oriental. Com a reunificação da Alemanha, os comunistas se retiraram e deixaram Potsdam em péssimo estado. Com o intuito de recuperar a hegemonia mundial, os países da Europa criaram a União Europeia. Trata-se de um bloco composto pela Alemanha e mais outros 27 países.
observando a área geográfica de Potsdam, que é composta por belezas naturais, palácios, jardins, infraestruturas e outras construções, entende-se perfeitamente a razão da escolha por esta cidade desde a época dos reis da Prússia, assim como de outras autoridades ao longo do tempo e a aristocracia em geral, para fixar suas residências e outras destinações para desfrutar momentos de lazer. O Parque Sanssouci é um belo complexo real prussiano do século XVIII. É composto por vários palácios, jardins e várias outras construções. Está presente em cenários que aconteceram fatos históricos e que ainda hoje são preservados, a exemplo da sala em que foi definido o destino do povo alemão no final da Segunda Guerra Mundial. E se imaginar participando desse momento histórico é uma experiência muito marcante. Vale muito a pena conhecer Potsdam.